Olá pessoal, hoje nós vamos tratar do tema cidades e cidadania, tá ok? Então, como já foi repassado para vocês na aula anterior, o conceito de cidade, como foi a formação das cidades inicialmente, hoje nós vamos dar continuidade e entender esse conceito para que possamos entender aí cidade, cidadão, cidadania. Então, tem relação com o outro e durante a nossa aula de hoje nós vamos poder debater a questão da cidade, do cidadão e da cidadania. Então, para o dicionário online de português, o termo cidade significa povoação de maior amplitude e importância e conjunto dos habitantes do poder administrativo e do governo da cidade. E aí a gente tem essa questão, né, de determinar o que significa aí, para o dicionário português, essa questão do termo cidade. E a gente vai ver agora a denominação também, seguindo essa questão do dicionário, a palavra cidadão. Então, o que significa cidadão? Ser cidadão. Então, é o indivíduo que, por ser membro do Estado ou de um Estado, tem seus direitos civis e políticos garantidos, tendo de respeitar os deveres que eles são conferidos. Então, a gente aí vai entrar para o conceito. Então, o indivíduo, ele tem o conceito de receber o título de cidadão, e mais adiante a gente vai compreender a questão da cidadania que engloba ali, porque dentro do Estado, dentro de um espaço como um todo da cidade, o cidadão tem o poder aos direitos, mas sem esquecer de denominar a questão dos deveres, né? Então, nós recebemos os direitos, mas prontamente devemos respeitar também os nossos deveres, que também são conferidos em lei. E agora nós vamos ver cidadania. E a palavra cidadania, ainda segundo o dicionário online de português, é uma condição de quem possui os direitos, como já foi colocado anteriormente, civis, políticos e sociais, que garante a participação também na questão da vida política. Então, o cidadão, ele possui seus direitos e deveres, mas ele precisa exercer ali a sua participação contínua, tanto no contexto civil, político e também social, tá certo? Então, quando a gente exerce o direito à cidadania, ao voto, nós estamos ali cumprindo um dever de cidadão, estamos exercendo nossa cidadania. E aqui agora vamos analisar a questão que na história a comunidade cidadã nunca foi igualitária e nem tampouco harmônica. Então nessa questão a gente vai analisar a questão da oscilação em meio às desigualdades sociais e às disputas internas. E na Atenas clássica, a cidadania estava restrita a um pequeno grupo de cidadãos, oscilando entre 10% e 15% da população, 10% a 15% da população total. Nesse contexto, o que é que eu vou analisar? Se vocês aí em casa analisarem um contexto de uma população com um total de 100 habitantes, né, para que a gente tenha esse conceito ali, lá na Atenas clássica, lá no início da formação das cidades, vocês vão poder perceber ali de 100 habitantes daquele local, daquela cidade, em torno de 10 a 15 apenas dos habitantes, eles poderiam exercer e ter esse poder de cidadão, e em questão está englobada a questão da cidadania. Então, os direitos, eles não eram igualitários. Então, aí a gente nota a questão da mulher não estar presente nessa questão de direitos, e também as pessoas que exerciam o papel naquela área da escravidão, trabalhavam de maneira escrava. Então, daí, na democracia ateniense no período clássico, mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos, excluindo a maior parte da população dos direitos políticos plenos, né? E aí a gente começa a analisar e perceber esse papel, e daí a gente analisa a formação das primeiras cidades. Eu não vou ir tão a fundo nessa questão aí, por quê? Porque na aula anterior vocês já conseguiram perceber e entender como foi que iniciou a formação das primeiras cidades, né? Então o homem, como ele não tinha a função de permanecer em locais fixos,
eles eram nômades, viviam de local a local procurando alimentos, e isso fez com que, nesse período aí, eles descobrissem, na verdade, o poder ali da plantação. Então, eles iniciaram a questão da agricultura. E essa questão da agricultura fez com que fossem surgindo as primeiras aldeias. E vocês também devem lembrar que isso tudo foi ocorrendo às margens dos grandes rios, né, na Mesopotâmia, Rio Eufrates, Rio Tigres. Então, vocês vão poder... É só um lembrete de como foram surgindo e como surgiram as primeiras cidades. E mais adiante a gente vai trabalhar um pouco mais desse conceito, para que vocês venham lembrar e construir novos pontos. Então, como ocorreu a evolução urbana, certo? É necessário voltar ao passado para compreendermos o que se passa com a cidade nos dias atuais, nos dias de hoje. Então, é importante entender como eles se organizavam. Então, aí, para Celso Ferrari, ele diz: a cidade é um fato histórico, geográfico e, acima de tudo, social. Então, a cidade na pré-história, né, surgiu com o fim da pré-história. Então, ali no período paleolítico e mesolítico, a economia de caça, pesca e coleta de alimentos, fabricação de instrumentos de pedra lascada e ossos. E lá na questão do período neolítico, vocês vão ver a questão do cultivo do solo, né, que a gente vai iniciar a questão da agricultura, a domesticação de animais, o polimento da pedra e a produção de objetos de cerâmica. Então, aí é o contexto da cidade na pré-história. Então, no período neolítico, aconteceram duas revoluções importantíssimas. Uma que eu já vinha citando anteriormente, a questão da revolução agrícola. Então, o homem, ele começou a irrigar, arar, selecionar as sementes, conhecer estações do ano, né? É daí que começa a sedentarizar-se, certo? Embora o aglomerado pré-urbano ainda continue a mudar de lugar. Então, nem todas as pessoas iniciaram esse processo de viver ali de maneira fixa, né? Ainda houve uma questão e ainda continuou alguns grupos a mudar de local a local, mas a revolução agrícola ali já surge com um papel importantíssimo, onde o homem ele já inicia esse processo do uso da terra, ele consegue analisar a questão de selecionar e perceber que os alimentos, as plantas e os vegetais, eles conseguem passar por esse processo de a gente conseguir, numa linguagem mais popular e atual, analisar assim, plantar e colher. Né, que será uma visão que na época de que eram nômades, eles não tinham essa concepção, por isso eles viviam de um local a outro em busca desses alimentos. E agora vocês vão analisar a questão da revolução urbana, certo? Que surge ali com a divisão entre a agricultura e o pastoreio. Aparecem os postos de troca, levando aglomerações de pessoas. E daí, com essa junção, né, com esses grupos ali, praticando esse processo de trocas e levando esses grandes grupos a se encontrarem, dali a gente pode analisar as questões das grandes revoluções que levaram ao surgimento das nossas cidades. Então, analisado aí a segunda revolução, que é ocorrida no período neolítico, que foi a revolução urbana. Então, nós temos esses dois processos, a revolução agrícola e a revolução urbana, que ocorreram diretamente no período neolítico, tá certo? Então, no neolítico, como a gente iniciou lá atrás, né, em uma das revoluções, a aglomeração. Então, a técnica de dominação que dá à produção uma organização através da divisão e especialização do trabalho, né? E daí ele também traz outro ponto, que trouxe uma ordem técnica. O homem passou a se organizar. E aí esses princípios aí do neolítico, a gente começa a iniciar ali um processo denominado como a formação inicial do que hoje a gente pode vir chamar e chamamos de cidades, tá ok? Então, a cidade na pré-história. Então, vamos conhecer aí o contexto da cidade na pré-história. Alguns historiadores
considerava o surgimento da cidade como sendo o fator que dividiu a história da pré-história. A pré-história, ela não conheceu a cidade. Neste período, existiam aldeias rurais que mudavam de lugar pelo cansaço do solo. Então, eles viviam nessa busca constante. Então, a cidade na pré-história, ali a gente vai analisar esses dois surgimentos em relação à história ali. A história, né? E a pré-história, eles ocorreram em momentos dispersos e nossa história como um todo, ela vem surgindo da questão, da nossa questão de criação das cidades. Na pré-história, analisa o conceito das aldeias, os pequenos grupos. Já quando a gente entra para o conceito da história como um todo, a gente vai analisar já o conceito da formação das cidades em relação ao processo de trocas, de produtos e de todo aquele processo de aglomeração que existia nos pequenos centros que eram denominados em centros maiores do que aldeias, né? Que a gente já pode denominar de uma certa forma como cidades. E aí a cidade na pré-história. Então, um dos pontos principais e curiosos que a gente vem destacar é que a cidade na pré-história, o cemitério, né, é considerado por muitos como um lugar ou fato que deu origem às primeiras formas de moradias fixas, né? Curiosamente, a gente vai analisar essa questão aí da pré-história. E esse fato pode parecer estranho, pois é difícil compreender que este local fixo de residência não eram ocupados por vivos, e sim por mortos, né? Então essa concepção de analisar aí a cidade na pré-história, e esse exemplo muito curioso, em que ali as pessoas que conseguiam fixar a moradia, então o exemplo primordial que foi dado eram os cemitérios, que eram tidos como os locais fixos das pessoas ali que não estavam vivas, mas já mortas, mas já havia essa concentração, certo? E o papel dos aglomerados. Os aglomerados foram um tipo de organização social que mais se aproximaram das primeiras cidades, certo? Os sítios escolhidos para as primeiras aglomerações permanentes não resultavam apenas de características naturais, mas também o fato de serem revelados como os lugares sagrados. Então aí a gente vai analisar um contexto também que leva em consideração a história, né, e a cultura e a valorização dos povos. E aí a gente consegue analisar o cultivo da terra, tá certo? Então aqui, ó, a produção de alimentos. Então, com a produção dos alimentos, a população foi crescendo mais rapidamente. Esse é o conceito aí já de produção. A gente pode analisar o conceito em relação à agricultura. Então, com o cultivo da terra e o grande índice de alimentos, a gente pode ver a análise da questão da população, que cresceu de forma mais rápida. E daí a consequência do aumento da população foi a necessidade de ampliar, e como vocês podem analisar, as áreas cultivadas e desenvolver novas técnicas para melhorar a produtividade do solo. Em relação a essa questão das novas técnicas, atualmente a gente conhece muito bem a aplicação dessas novas técnicas para que a nossa sociedade tenha um alto índice de produção. Mas desde a antiguidade a gente já analisa essa questão das áreas cultivadas para que a população ali iniciasse o processo de formação, e ali os grandes grupos se encontrando nos locais que a gente denominasse de cidades. E aí as pequenas comunidades e aldeias, elas começaram a construir, se unir para construir áreas de irrigação. Então, porque eles se localizavam diretamente nas margens dos rios? Porque os rios, até hoje, eles são as fontes que fazem com que as grandes cidades tenham as suas fábricas e suas grandes áreas de produção. Então, ali eles construíram a relação dos diques, né, suas áreas de irrigação, as margens dos grandes rios, principalmente férteis, certo? E a união das aldeias em relação ao trabalho para a construção dessas áreas de irrigação
ele provocou a formação das cidades. Então, daí, pela imagem, você vai conseguir perceber aí a necessidade das pessoas trabalharem em grupo e daí essa questão de se analisar mais uma vez um dos contextos que são colocados como principais para a formação das cidades, o trabalho em grupo, tá certo? A união. Então, a gente vai analisar agora a questão das primeiras cidades. E mais uma vez a gente vai analisar aqui as primeiras cidades conhecidas apareceram na Mesopotâmia, então ali Mesopotâmia, tais como Ur, que é uma das cidades que está localizada ao longo do rio Nilo, na civilização do Vale Indo e na China, entre aproximadamente 7 a 5 mil anos atrás. Geralmente resultante do crescimento de pequenos vilarejos e da fusão de pequenos assentamentos entre si. Então, antes dessa época, assentamentos raramente alcançavam tamanho significativo, embora exceções aí que é colocado Jericó, Catalavuk e Merga já existiam. Então, ali, Harappa e Mohenjo-Daro, ambas cidades da civilização do Vale do Indo, eram as mais populosas dessas antigas cidades, com uma população conjunta, estimada entre 100 e 150 mil habitantes. Então, isso já é um exemplo, desde a antiguidade, de cidades que foram indícios das primeiras cidades, que já existiam, já possuíam um número de habitantes bem elevados. Então, a gente analisa aí essas cidades que foram citadas. E agora, as primeiras cidades formaram-se nas proximidades dos grandes rios, né? Então, mais uma vez analisando a importância da água para a agricultura. Então, esse é um dos fatores primordiais que a gente analisa ali na construção ali das primeiras cidades. Levar em consideração os grandes rios e a água como influente na questão da agricultura local de cada povo. Então, o surgimento das cidades indicava o nascimento das primeiras civilizações fluviais, né? Que eram as civilizações que estavam localizadas ali nos grandes rios, às margens dos grandes rios. E aí esse contexto, mais uma vez, de analisar a importância das fontes fluviais para o surgimento das nossas primeiras cidades. E mais uma vez aí, no Vale do Rio Nilo, que era um dos rios mais conhecidos e por ter uma questão muito rica ali, né, de dejetos ali que enriqueciam e davam um fortalecimento muito grande ao solo, ali as cidades egípcias. Então, o rio Nilo, na antiguidade, ele possuía uma importância imensa para as cidades que ali iniciaram e colocaram adiante sua constituição como um processo de união dos grandes povos. E daí, entre os rios Tigres e Eufrates, as cidades dos diferentes povos mesopotâmicos. Então, ali foram surgindo as grandes cidades, tá certo? Desse setor e dessa área também. Então, nos vales dos rios Amarelo e Azul, as cidades chinesas. Então, aí vocês vão analisar aí na China, a questão da importância aí dos rios. No Vale do Rio Indo, as cidades indianas, e mais uma vez a gente vai considerar a importância e a existência dos rios, né, para a formação inicial e a importância primordial da formação das cidades. E aqui, diferentemente dos agrupamentos humanos anteriores, as aldeias neolíticas, as cidades tinham duas características básicas, tá certo? A divisão social do trabalho e a centralização política. E nessa questão a gente vai trabalhar sobre essa questão da centralização política. E como se deu essa questão da centralização política? O poder, no mais, ele era denominado por diversos grupos. Então, cada parte, cada grupo tinha um poder sobre determinada área, mas no todo iniciou-se ali a questão do estudo e a importância de se analisar a centralização política, então centralizar o poder.
E como é que é realizado esse contexto de centralização política? Então, da necessidade da organização de um povo, a centralização política, ela faz com que o poder se concentre e onde toda ali a sociedade ela consiga de alguma forma contribuir, mas que o poder esteja centralizado, o poder central. Então, com o desenvolvimento da agricultura e o aumento populacional, foi preciso organizar melhor o trabalho na sociedade. Então, aí a gente vai começar a analisar essa questão da centralização política. Então, essa coordenação era feita pela família mais poderosa, que passava a controlar a produção de alimentos e a construção de obras públicas. Então, daí a gente começa a trabalhar e analisar esse conceito aí da concentração política. Então, ali, quem tinha mais poder e tinha mais influência sobre determinados grupos, assumia esse poder, tá certo? Esse poder e tá ali com o papel de assumir ali o poder político em determinado grupo. E mais adiante, né, o chefe dessa família passava, então, a ser considerado um rei. Ele estava com o poder centralizado de determinada área e esse poder lhe dava a questão de ser considerado ali um rei. E lembrando, né, que no mundo antigo a religião e a política elas entrelaçavam-se, então um estava diretamente relacionado ao outro. O poder era centralizado e legitimado com o apoio religioso, então a religião ela tinha um poder muito direto e influente na questão da política, na formação das primeiras cidades, e daí a gente consegue centralizar esse poder ali juntamente com a igreja, o poder e o apoio religioso. Então, para estender seu controle sobre toda a população, o rei utilizava os próprios servidores, então as pessoas que estavam ao seu redor, ele utilizava do controle para que toda a população atendesse ao que estava ali em relação ao direito. Então, ele centralizava o poder e com as pessoas que estavam mais aproximadas, ele conseguia fazer esse contexto de união para que o poder fosse centralizando e ele tivesse o poder maior em relação ao grande grupo. Então, surgiu então a organização de pessoas com plena autoridade sobre a população, que podiam, por exemplo, criar e cobrar impostos, organizar a defesa, fazer as leis e julgar os crimes. E daí surgiu o que nós conhecemos muito bem ainda hoje, a questão dos impostos, tá certo? Então, os impostos foram criados há muito tempo e eles foram criados justamente com essa necessidade de as pessoas terem essa organização e de se buscar em diferentes grupos ali um poder centralizado, buscar através dos impostos e leis a organização civil de diversos grupos. Então, esse processo de centralização político permitiu a formação do que é denominado Estado, tá ok? Então, iniciou-se a formação do Estado. Então, um dos principais resultados do surgimento das cidades foi o desenvolvimento da escrita, por volta de 4000 a.C. Isso se deveu a vários fatores. Então, se a gente for analisar a necessidade da escrita para uma população que estava em constante crescimento, ela se fazia necessário. Por quê? Porque havia necessidade de fazer a contabilização dos produtos que eram comercializados e dos impostos arrecadados pelos servidores. Então, a escrita ali foi criada como um fator primordial e necessário para esse fator. Então, a gente analisa aí a questão da cidadania, né? É a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres de natureza civil, política e social. Então, quando a gente vai analisar o conceito de analisar a cidadania, nós como cidadãos da nossa sociedade, nós temos os nossos direitos, certo? Prontamente determinados, mas também devemos exercer essa questão relacionando à questão de deveres,
tá certo? Então participamos de maneira civil, política e também social, mas devemos cumprir e não apenas exigir a questão dos direitos, mas também devemos participar ativamente e exercer os nossos deveres como pessoas ali sociais, certo? Que contribuem diretamente com a sociedade. Então, a nossa aula de hoje, ela fala sobre essa questão aí das cidades, né, que é um conceito que vocês já vinham construindo desde as aulas anteriores, e analisando agora o conceito da cidadania que veio se construindo ao longo da nossa história. E aí, tendo em consideração vocês entenderem a questão da cidade, do cidadão e da cidadania, englobando a relação que um exerce e possui sobre o outro, e ainda mais adiante considerar todos esses conceitos para vivermos no conceito de sociedade atual. Então, para a nossa aula de hoje, nós viemos aqui, né, agradecer a presença de vocês, participarem, assistir a nossa aula. Espero que tenham compreendido um pouco e analisado bem à frente a questão das formações da cidade e consigam analisar e perceber o conceito da cidadania que cada um deve exercer e ter em relação a seus direitos. E uma boa aula, eu espero que vocês estejam bem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!